Fala galera, Saúde da Bahia, como vocês estão? Sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional e sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, ao nosso canal do YouTube. Antes de falarmos aí dos 3 assuntos do direito constitucional mais cobrados nas provas do Instituto OCP, que inclusive vai realizar o concurso da PMDF e vem realizando vários concursos por aí, deixa aqui o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário nesse vídeo, faça a inscrição aqui no nosso canal, avisa para os seus amigos. Semanalmente eu estou tentando produzir conteúdo aqui inerente ao direito constitucional para vocês. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que você quer que eu faça. Ah, professor, faz mais live. Professor, faz uma live também para o CNMP, para o PROCON. Cara, eu estou aqui para vocês e por vocês. Beleza? Agora, sem maiores delongas, nós vamos para o que interessa. Nós vamos analisar os 3 assuntos até hoje mais cobrados de direito constitucional nas provas do Instituto OCP. Beleza? Mais uma vez eu reitero que é a banca que vai realizar o concurso da PMDF. Então vem aqui para ficar mais fácil a visualização, quer ver? Pessoal, na ordem de cobrança ali pela banca foi a seguinte situação. Primeiro ponto, mas obviamente eu quero depois explorar alguns pormenores desses assuntos aqui com vocês. O primeiro assunto aí, disparado, mais cobrado nas provas do Instituto OCP, foi a parte de direitos fundamentais, ok? Em segundo lugar, ficou a parte de organização do Estado, que alguns chamam de organização político-administrativa do Estado, também não tem problema. E em terceiro lugar aqui, nós tivemos a parte de organização dos poderes, beleza? E aí eu vou explorar, obviamente, cada um desses pontos aqui com vocês. Então, esse aqui foi a ordem. Primeiro, indiscutivelmente o assunto mais cobrado, direitos fundamentais. Segundo, organização do Estado. Terceiro, organização dos poderes. Por exemplo, se você pegar o edital da PMDF, foi um edital extremamente prolixo. Os caras cobram de poder constituinte até lá, segurança pública e por aí vai. Então, quando você tem, diante de um edital tão extenso, uma análise como essa, uma direção, a coisa fica um pouco mais fácil. Obviamente, pode acontecer, por exemplo, do concurso da PMDF especificamente. Estou falando porque é o que está em evidência agora e quem vai realizar é justamente essa banca. Pode ser que justamente nele alguma situação dessa não caia ali ou aqui. Agora, quando você tem isso aqui, você tem um direcionamento maior para você prosseguir. Mas eu ainda continuo acreditando que esses 3 assuntos aqui são fortíssimos candidatos aí para a prova da PMDF, beleza? São temas ali que com certeza 1, 2 questões vão aparecer na sua prova. Mas vamos começar aqui explicando alguns pontos importantes, quer ver? O primeiro assunto mais cobrado então, como eu mencionei, são os direitos fundamentais. E aí eu quero ainda tentar deixar mais esmiuçada a situação para vocês. Por quê? Quando nós falamos de direitos fundamentais, eu quero que você entenda que direito fundamental é um gênero. Um gênero o qual nós vamos encontrar 5 espécies. Então, tudo que nós temos ali do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição entra dentro dos direitos fundamentais. Só que os direitos fundamentais, como eu mencionei, eles têm 5 espécies. Você tem ali, então, os direitos individuais, que nós vamos encontrar no artigo 5º. E você vai entender por que eu estou fazendo essa análise com vocês daqui a pouco. Você tem a parte de direitos sociais, que você encontra dos artigos 6º ao 11 da nossa Constituição. A parte de nacionalidade, que nós vamos encontrar nos artigos 12 e 13 do texto constitucional. A parte de direitos políticos, que você encontra ali dos artigos 14 ao 16, e a parte de partidos políticos, que nós vamos encontrar ali no artigo 17 da nossa Constituição. Por que eu fiz essa análise com vocês? Por que eu coloquei isso aqui?
Sempre que eu falar do gênero direitos fundamentais, obviamente eu tenho que aplicar isso para as espécies. Então, por exemplo, quando lá no parágrafo 1º do artigo 5º, ele fala que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, consequentemente eu estendo para todas essas espécies aqui. Agora, eu quero trabalhar com vocês aqui o nível de importância das provas. Professor, desses 5 pontos aqui, o que você acha que cai com a frequência maior? Após analisar as questões, muito cuidado com isso aqui. Indiscutivelmente, a parte mais cobrada aqui, o primeiro ponto são os direitos individuais. É o prolixo artigo 5º. A prova da OCP, pessoal, do Instituto OCP, ela é uma prova muito literal. Eles gostam de texto seco. É diferente um pouco de uma prova do CESP. A prova do CESP, eles também vão usar texto seco, ele gosta da literalidade, mas ele coloca isso, ele mistura com doutrina e jurisprudência e faz a questão ficar muito mais reflexiva, faz a questão ficar muito mais difícil. Pode ser que mude aí nesse concurso da PM, mas eu acho difícil, porque nós vimos isso até agora aí, Polícia Civil do Goiás, para você ter uma noção. Eles gostam do texto seco e no artigo 5º não é diferente. O artigo 5º por si só, ele já é bem complicado porque ele é muito extenso. Você tem atualmente 79 incisos e 4 parágrafos no artigo 5º. Então eu não tenho dúvida que você tem ali uma questãozinha, ou pelo menos alguns itens, 2 itens de uma questão sobre o artigo 5º. Então, dessa parte de direitos fundamentais, em primeiro ponto, a sua atenção vai para os direitos individuais. E aí eu não quero que você siga essa ordem aqui não. Porque se você fosse pela ordem, você ia depois para os direitos sociais, certo? Só que você não vai. Depois que você passar do artigo 5º, o segundo ponto que você vai analisar é a parte de nacionalidade. É o segundo ponto mais cobrado dentre os direitos fundamentais. Então eu já sei que no artigo 5º eu vou focar a literalidade. Tem alguns incisos que costumam cair com a frequência maior? Tem. Por exemplo, direito de reunião costuma cair muito em provas do Instituto OCP. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, essa coisa toda. Então, nós sabemos que vamos focar então ali na literalidade dele, não tem como focar alguns incisos específicos, porque isso é muito relativo. Exemplo, teve uma prova de 2022 agora, que ele cobrou o inciso 79, que foi o último inciso a ser acrescido no artigo 5º. Quando você pular para a parte aqui de nacionalidade, também é uma situação muito literal, e por incrível que pareça, a parte mais cobrada de nacionalidade nas provas do Instituto OCP são os cargos privativos de brasileiros natos. E aí, meu irmão, se você errar uma questão dessa, eu sou o primeiro a querer lhe matar, ok? Eu vou lhe matar, eu vou com ônibus necande pra cima de você, porque isso é uma questão batida, você não pode errar. Ele também costuma cobrar ali, ele gosta de fazer você confundir os casos de nato com os casos de naturalizado. O que é nato ele coloca como naturalizado e vice-versa. Já vi algumas questões mais espasmódicas sobre perda de nacionalidade, mas o ponto crucial é memorizar os cargos privativos de nato, beleza? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministros do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, ministro de Estado da Defesa. O terceiro ponto que você vai caminhar aqui é a parte de direitos políticos, beleza? Então, o terceiro ponto que você vai focar aqui dentro dos direitos fundamentais é a parte de direitos políticos. Não são questões também muito difíceis, são questões bem literais, ele gosta daquela parte de inelegibilidade, por exemplo, são absolutamente inelegíveis os analfabetos, os inalistáveis são os conscritos e os estrangeiros, o artigo 14, parágrafo 7º, a famosa inelegibilidade reflexa, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Então, terceiro ponto que você vai priorizar, direitos políticos. Agora, sendo sincero, direitos sociais e partidos políticos cai, mas acaba sendo algo ali muito esporádico mesmo. Então, se eu fosse colocar aqui, você ia colocar em quarto lugar aqui a parte de direitos sociais e por último, com aquele tempinho que sobrar, fazer a leitura ali do artigo 17 da parte de partidos políticos, beleza? Vejam bem, essa parte aqui, então, foi a parte mais cobrada até hoje aí em provas do Instituto OCP, mas perceba, é uma parte muito extensa. Quando eu falo direitos fundamentais, envolve muita coisa importante. Agora, a ordem que eu quero que vocês priorizem, sobretudo aí para esse concurso da PMDF, é essa ordem aqui. Lembrando que vocês podem analisar isso em questões, já fizemos inclusive
duas lives aqui, né, de imersão PMDF, né, e vocês puderam perceber o quanto ele gosta da literalidade do texto, beleza? Então, muito cuidado aí com esses assuntos. E aí vamos para o segundo ponto. O segundo assunto mais cobrado aí em provas do Instituto OCP foi a parte de organização do Estado. Na minha opinião, uma das partes mais importantes aí do direito constitucional como um todo, porque é justamente na organização do Estado que você entende um funcionamento macro do Estado. Você entende que nós somos uma federação, que em virtude dessa federação os entes têm autonomia, que em virtude dessa autonomia eu proíbo o direito de secessão, que em virtude dessa autonomia eles têm tríplice capacidade, que em virtude disso eu faço uma repartição de competências. Então eu acho a organização do Estado um dos assuntos mais importantes. Basicamente você tem a organização do Estado dos artigos 18 ao 33. Quando ele começa ali no 18 falar da organização político-administrativa do Estado, até o 33 quando ele fala sobre territórios. E, para quem for fazer a prova da PMDF, ele cobra também a parte de intervenção do artigo 34 ao 36. Né? Só que veja bem, indiscutivelmente, o que eu preciso priorizar na organização do Estado? Aquela parte temida, aquela parte complicada, que é a parte da repartição de competências. Pessoal, inquestionavelmente essa parte aqui é a parte mais cobrada da organização do Estado. Ou seja, você vai ter que tomar muito cuidado ali dos artigos 21 ao 24 da Constituição. E por essas últimas provas do Instituto OCP, ainda aconselho priorizar o 22 e o 24, que falam respectivamente sobre competências privativas da União e sobre competências concorrentes. Beleza? E aí, quero também que observem o artigo 18, o artigo 19, o artigo 25, o artigo 27, o 32 e o 33. Tentem priorizar esses artigos aqui na prova de vocês aí do Instituto OCP, sobretudo os amigos que vão fazer prova da Polícia Militar do Distrito Federal. De novo, estão gostando do vídeo? Deixa nos comentários aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos, é dessa forma que o nosso canal aqui ele vai crescendo, beleza? Tem algumas imersões aí também PMDF que estão começando agora, né? Caso você tenha interesse, é só me procurar lá no WhatsApp, é só me procurar no Instagram, que eu sou totalmente acessível e sempre tento deixar a comunicação de vocês o mais próximo possível. Só que agora nós vamos para o último ponto. Eu não quero um vídeo longo, eu quero um vídeo de fato que seja objetivo, justamente para que vocês possam otimizar o tempo de vocês. Último ponto aí que ele cobra é a questão da organização. Opa, saiu aqui do contexto. Último ponto aqui, vou até usar essa parte aqui. Último ponto que ele vai cobrar é a questão da organização dos poderes. E aí, diante de um edital tão extenso como, por exemplo, da PM, eu costumo falar o seguinte: os caras falam, professor, o que eu tenho que tomar o maior cuidado do mundo? É muito complicado fazer uma afirmação dessa, eu como professor, porque eu chego numa prova, numa questão e coloco bem assim, pessoal, acerca da organização dos poderes, marque a alternativa correta. Eu coloco um item de executivo, um de legislativo, um do judiciário, um do Ministério Público e mais um do judiciário. Em uma questão eu consegui explorar 4 assuntos diferentes. Então tá vendo o quanto isso complica? Então vejam bem, na questão dos poderes eu vou priorizar, na minha opinião, pela ordem de importância do que eu pude perceber. Dos poderes, o que eu quero que você tome um cuidado maior, né, em primeiro lugar, é o poder executivo. E quando você pega, por exemplo, o edital da PMDF, ele não discrimina o que ele quer de cada um dos poderes. Ele falou, executivo, legislativo e judiciário. Ele pode cobrar tudo inerente a esses 3. Só que quando nós falarmos do executivo, você vai tomar cuidado principalmente com a parte de atribuições e responsabilidades do presidente. Eu lhe asseguro contundentemente que é a parte mais cobrada do executivo. Ou seja, você vai priorizar ali dos artigos 84 ao 86. Beleza? Lembrando, ele cobrou o executivo como um todo. Executivo está do 76 ao 91.
beleza? Ele fala de muita coisa dentro do executivo. Agora, eu quero que você priorize a parte de atribuições do presidente, o artigo 84. Ele cobra com muita frequência as competências do presidente, principalmente as que podem ser delegadas, que estão lá no parágrafo único do artigo 84, e a parte de responsabilidades. O nosso presidente ele pode responder por crime comum e por crime de responsabilidade. Crime comum que ele responde no Supremo, responsabilidade que ele responde no Senado, crimes esses que precisam de uma autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados para que o presidente possa ser julgado. Então, prioriza no executivo essa parte aqui. Segundo poder aqui, judiciário. E esse é o que eu mais me preocupo, porque além de ser muito extenso, ele é muito complexo. O poder judiciário você encontra do 92 ao 126, você tem uma noção, né? E ali você tem muita situação de organização do judiciário, de competências do judiciário. Então assim, eu não consigo te ajudar 100%, mas eu te garanto que os 70% é que você está tendo de incentivo de ajuda. Quer ver? Judiciário vai do 92 ao 126. Fazer a leitura de tudo isso, tentar lembrar tudo isso é difícil. Mas tem alguns artigos que são cobrados com a frequência maior no Instituto OCP. E é nesses artigos que eu quero que vocês dediquem um tempo maior. Quais são esses artigos? 92, 93, 94, 95, 97, 102, o 103B, porque o 103 você tem 103, 103A e 103B. Eu quero o 103B, que fala do Conselho Nacional de Justiça. O 105, o 108 e o 109. Ah, professor, maravilha. Então isso aqui, isso que você está fazendo, exclui a leitura dos demais artigos, né? Muito obrigado. Negativo, pelo amor de Deus. Você prioriza esses, mas você não exclui a leitura dos demais, porque vai que é justamente na sua prova que ele cobra uma situaçãozinha ou outra. Nós estamos analisando aqui a tendência, aquilo que já foi cobrado, aquilo que foi cobrado com uma frequência maior, né? Então, isso não vai me eximir da responsabilidade de fazer a leitura dos demais pontos, mas você vai focar nisso aqui. E por fim, consequentemente, para fechar esse vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado aí de alguma forma vocês que vão fazer a prova da PMDF, vocês que vão fazer provas do Instituto OCP. Nós temos o legislativo. O legislativo nós vamos encontrar basicamente do 44 ao 58, né? Que é a parte ali do legislativo. Porque quando você pega do 59 ao 69, você já tem a parte de processo legislativo. Geralmente quando ele quer cobrar isso em prova, ele discrimina que ele quer processo legislativo, né? E ali alguns ainda colocam a parte ali do 70 ao 75, que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, né? Que mexe mais com aquela parte ali do controle externo. Agora, do legislativo, pelo que eu pude perceber, a OCP ela gosta desses artigos aqui, ó. Ela gosta do 45, do 46, fala Câmara, fala de Senado, aí vem o 48, o 49, fala de competências do Congresso, 51 competências da Câmara, 52 competências do Senado e o 53, que trata sobre o Estatuto do Congressista, que são ali as imunidades dos parlamentares, dos deputados federais, dos senadores. Claro, outras situações podem ser cobradas. Você analisando questões, você pega alguma outra situação diferente que pode fugir disso aqui, pode, mas eu vou repetir mais uma vez, eu trabalho aqui com a tendência, com aquilo que geralmente é cobrado para tentar nortear o seu estudo, pelo menos no direito constitucional. E isso aqui é a parte mais cobrada, beleza? Dessa forma então, pessoal, eu analisei com vocês aqui, de forma rápida, aí, ó, em menos de 20 minutos, para você não perder tempo no seu estudo, mas eu analisei os 3 assuntos mais cobrados até hoje nas provas do Instituto AOCP. Beleza? Priorize isso que eu falei, vocês que vão fazer PMDF, deem uma atenção especial a esses artigos, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito aí, né, no seu concurso, vai ajudar muito na sua aprovação e, consequentemente, em gabaritar a nossa matéria tão linda que é o direito constitucional. Muito obrigado mais uma vez aí, né, pela participação de sempre, de estarem aqui, né, nesse meu canal, nesse nosso canal, e é dessa forma que nós vamos construindo aí, né, um pouquinho a cada dia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Só Ouro da Bahia, não esqueçam nunca que o meu objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Até o próximo vídeo. Valeu!